Então, vamos dar início então a este evento. É um evento promovido pelo Departamento de Culturas e Eventos, promovido pelo Dr. Humberto Borges Durso, que é o diretor desse departamento, nesta profícua administração do Dr. Marcos da Costa. O tema de hoje é o seguinte: os impactos da lei da reforma trabalhista que alterou a CLT após um ano de sua aplicação. É um tema empolgante para nós, advogados, principalmente para quem atua nesse setor. De um modo geral, mesmo que é uma proteção, é uma lei que já vem desde 1943, elaborada pelo Getúlio Vargas, e já com visão para proteger a parte mais fraca, e muitas vezes, então, há críticas por todos os lados. Uns entendem até que houve uma verdadeira revogação da CLT. Mas isso tudo vai ser esclarecido pela competência da nossa palestrante, que é a doutora Ariane Joyce dos Santos. A doutora Ariane é advogada trabalhista, mestre em Direito do Trabalho pela PUC, pós-graduada em Direito do Trabalho, também pela PUC, professora de cursos de graduação e pós-graduação de Direito Material e Processual do Trabalho. Portanto, o processo é a ferramenta do advogado. Então, para nós, advogados, é de extrema importância o direito processual. E a doutora vai nos dar uma verdadeira aula sobre isso, eu tenho certeza. É membro da comissão do terceiro setor da OAB e é de São José dos Campos. Nós vamos, então, ter uma excelente palestra, isso eu tenho certeza, porque a doutora Ariane vai... Mas antes de passar a palavra à doutora Ariane, eu vou convidar o doutor Clóvis para vir fazer parte da mesa, por gentileza. E também a doutora Daiane, que também é para vir fazer parte da mesa, que nos dá, então, essa honra de participar deste evento. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, à nossa ilustre... digo também que ela é autora de um livro de Direito Individual do Trabalho, que eu até já adquiri, já está até com autógrafo aqui. Tenho certeza aqui que, para mim, vai ser também de muita valia. Então, tem a palavra, doutora. Obrigada, doutor. Cumprimento o doutor José de Ávila Cruz, presidente da mesa, e também gostaria de agradecer aqui à OAB São Paulo por estar aqui mais uma vez palestrando. Estive aqui no início do ano, foi um prazer, uma honra, e tive agora o convite também de voltar, principalmente para fazermos aqui a divulgação do livro, da publicação do livro Direito Individual do Trabalho pela editora LTR. Bom, eu gostaria, então, de agradecer o Dr. Marcos da Costa, o presidente da OAB daqui de São Paulo, que tem feito um excelente trabalho aqui junto à classe. Gostaria também de agradecer ao Dr. Humberto Luiz Borges Durso, que é o presidente aqui do Departamento de Cultura e Eventos da OAB, e dizer que também, em conjunto com a doutora Silvia Regina Dias, conselheira da OAB de São Paulo, lá de São José dos Campos, nós estamos trabalhando em conjunto durante esse ano todo em vários eventos, várias palestras sobre diversos temas em São José dos Campos. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Otávio Romano de Oliveira, ele que é advogado, especialista e mestre pela PUC de São Paulo, sócio do Barbosa Advogados, e também a presença da doutora Daiane de Cássia Baggio Ornelas, que é advogada do jurídico lá da Mexiquem Brasil Amanco. Também gostaria de agradecer a presença de todos. Temos colegas aqui de PUC também que vieram nos prestigiar, agradecer a presença de todos e dizer que eu espero poder retribuir a expectativa de um tema tão impactante
que tem sido no direito do trabalho, que foram as alterações na CLT, que agora, em novembro, completa, então, 1 ano. Para dar início, então, aos trabalhos, eu quero só dizer que, ao final, também estarei fazendo dedicatória no livro, né? E também que temos um vendedor da editora, o Freire, lá no fundo, que também vai contribuir aqui para toda. Por favor, melhor? Melhor. Obrigado. O Freire, então, da editora LTR, que está lá no fundo, vai contribuir com a comercialização do livro. Muito bem, vou me apresentar rapidamente. Eu sou advogada trabalhista há 15 anos, professora, como o doutor Dávila já disse, em graduação, pós-graduação, há 10 anos, e também venho realizando treinamentos na área da reforma trabalhista, das alterações, em departamentos jurídicos, escritórios de contabilidade, principalmente em DPs e recursos humanos nas empresas. Também passei um tempo aqui na capital, em São Paulo, onde, junto com os colegas, fiz a especialização na PUC e também o mestrado. Defendi a minha dissertação de mestrado em 2010, com o título Crise Econômica e Despedida Coletiva de Trabalhadores. Um tema que é tão atual, que a reforma trabalhista veio também lidar, né, com ele, de uma forma única, mas agora temos alguma regulamentação, algo que, à época, nós não tínhamos. Eu sou formada, né, pela Uniara, em Araraquara, me formei aos 22 anos de idade e defendi, como eu disse, o meu mestrado aos 28 anos de idade e já venho até caminhando aqui para um doutorado. Mas gostaria de falar aqui para os senhores que essa experiência toda ela tem contribuído para justamente esclarecer dúvidas e também para que possamos crescer juntos, num momento de tantas alterações, de tantas mudanças. Eu também sou professora da OAB, da ESA. Esse ano, lá em São José dos Campos, nós fizemos um curso de 2 meses e meio. E lá tratamos sobre reforma trabalhista e jurisprudência do TST. Foi ótimo porque nós pudemos justamente indicar todos os artigos alterados na CLT e relacionar esses artigos com as súmulas e as OJs do TST, justamente para verificarmos se as alterações impactaram a jurisprudência. Sabemos que sim, mas de que forma essa jurisprudência agora precisa ser alterada também. É o que nós estamos aguardando. Mas, para começarmos o tema, hoje nós vamos falar, então, de 1 ano de reforma trabalhista, mas, para começarmos o tema, nós precisamos falar do surgimento do direito do trabalho no mundo e no Brasil. Por quê? Porque só sabendo e conhecendo a essência da história do direito, nós podemos dizer se, de fato, a CLT ela é arcaica ou não, já que ela é de 43, se, de fato, essa reforma foi necessária da forma como aconteceu, alterou mais de 100 pontos da CLT, e, principalmente, como vamos caminhar com todas essas alterações de agora em diante, principalmente no ano eleitoral. Mas eu gostaria de falar não só das alterações da CLT, dos impactos após 1 ano de reforma trabalhista, mas também da Constituição Federal, que nós sabemos que a nossa Constituição Federal, esse ano, ela teve um aniversário aí de 30 anos de Constituição, que é um fundamento, que é uma base, que é muito importante. Então, vamos falar bastante também da nossa Constituição cidadã, nessa parte principalmente introdutória. Bom, o direito do trabalho, então, ele surgiu num cenário mundial, numa sociedade até mesmo pré-industrial. Primeiro nós tivemos os trabalhos nos campos, depois os trabalhos com os artesãos, nas oficinas, com aprendizagem, chegando até uma locação de mão de obra. Muito parecida com a nossa prestação de serviços hoje, que foi a primeira espécie, inclusive, de remuneração do trabalho.
Mas o direito do trabalho em si, ele surgiu com a Revolução Industrial. Por quê? Porque nessa sociedade pré-industrial nós não tínhamos normas, nós não tínhamos sequer o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que a primeira forma de trabalho, inclusive, foi o trabalho escravo. E foi com a Revolução Industrial, então, que tivemos o surgimento do direito do trabalho. De que forma? Essas pessoas, né, esses trabalhadores do campo, eles se deslocaram aos grandes centros urbanos para trabalharem nas indústrias. Como surgiu esse fenômeno? Foi com o aparecimento da máquina a vapor, que deu energia para as indústrias rodarem, principalmente inicialmente lá na Inglaterra. Depois disso, tivemos, então, esses trabalhadores já nas fábricas, nas indústrias, sem, inicialmente, qualquer reconhecimento de direitos. Imaginem os senhores, jornadas extensas, 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem limitação de horário, sem limitação de idade, menores trabalhando, gestantes trabalhando, sem qualquer limitação e proteção também à maternidade, e muito menos qualquer reconhecimento de proteção contra acidentes do trabalho. Esse foi o primeiro cenário. Então, tivemos inúmeros acidentes do trabalho, e aí começou um fenômeno que é natural numa sociedade de reivindicações. No entanto, observou-se que, se um empregado fosse reivindicar individualmente seu direito, ele poderia sofrer retaliações. Isso, estou falando em meados do século XVIII, isso não acontece mais em 2018. Né? Empregado que vai reclamar individualmente não sofre retaliações. Mas, no século XVIII, meados do século XVIII, observou-se, então, a necessidade da criação de associações e, principalmente, dos sindicatos. Os sindicatos, hoje, eles são muito criticados, mas a sua essência é justamente a defesa de direitos de uma classe, principalmente da classe trabalhadora. Então, surgiram os sindicatos, as associações e as primeiras normas de direito. Então, nós tivemos normas limitando idade, justamente limitando a jornada, num cenário mundial. Até chegarmos no que temos de mais recente, de século XX, no que chamamos de constitucionalismo social. Ou seja, a inserção de vários direitos trabalhistas nas constituições ao redor do mundo. Para se chegar ao constitucionalismo social, a primeira constituição a tratar de direitos dos trabalhadores foi a do México. Nós tivemos muitas lutas, Igreja Católica envolvida, na França, lá na Europa, a Revolução Francesa, inúmeros fenômenos que contribuíram para isso. Mas a Constituição do México, de 1917, então, foi a primeira a tratar de direitos dos trabalhadores. Tivemos outro dado importante num cenário mundial, que foi a criação da OIT, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho. E um dado que poucos sabem é que o Brasil ele foi um país fundador, um país membro fundador da OIT. Ele está lá na OIT desde 1919. Isso significa que, ainda que o Brasil não venha a ratificar convenções e recomendações, ele tem ao menos que observar essas normas como princípios, ao menos imaginando um dia poder alcançar esses status, essas normas. Muito bem. Tivemos ainda a Carta del Lavoro, da Itália, de 1927. Lá, essa Carta del Lavoro ela foi constituída sob um regime de ditadura do Mussolini, e ela deu embasamento para a nossa CLT. E por que é importante falar da Carta del Lavoro? Porque a principal parte do direito sindical veio da Carta del Lavoro, do nosso direito sindical brasileiro. E lá nós tínhamos um regime de reivindicações, justamente lidando com essas questões mais conturbadas que sabemos que existem com os sindicatos. Muito bem. Depois, a criação da ONU, em 1945,
E a vinculação da OIT à ONU como uma agência tripartite, ou seja, como uma agência onde existem os representantes dos trabalhadores, dos empregadores e, principalmente, do governo. É importante falar também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Tudo isso por quê? Porque observou-se a necessidade do trabalhador ele ser reconhecido como pessoa humana também no seu meio ambiente de trabalho. Então, esse foi um cenário mundial onde vários fenômenos aconteceram nos séculos XVIII, XIX e XX. O surgimento do direito do trabalho no Brasil, ele aconteceu através de várias leis esparsas, né, no final do século XIX e início do século XX. Essas leis esparsas também trataram, inicialmente, da limitação da idade para o trabalho, limitação da jornada de trabalho e assim por diante. Quais foram as principais leis no início do século passado? Nós tivemos a criação dos sindicatos urbanos e dos sindicatos rurais. Em 1903, dos sindicatos rurais, uma lei regulamentando os sindicatos. Depois, em 1907, os sindicatos urbanos. E por que primeiro os rurais, né? Aqui no nosso país, as plantações de cafés elas eram muito fortes, em São Paulo, Minas Gerais, então surgiu inicialmente o sindicato rural. Muito bem, mas essas leis elas foram seguidas, então, principalmente de lei de férias, em 1925, depois tivemos leis reconhecendo os direitos das mulheres, em 1932, leis reconhecendo as convenções coletivas de trabalho, principalmente a primeira em 1932. Tivemos a primeira lei do salário mínimo, em 1936, até chegarmos em 1939 com a primeira lei que reconheceu, então, a Justiça do Trabalho. E por que eu chego até 39? Porque em 43 nós já tivemos a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT ela é uma consolidação e não um código, justamente porque ela unificou todas essas leis em um único diploma. Ela consolidou todas essas leis esparsas. Mas não só consolidou, ela também criou vários artigos com base na Carta del Lavoro, como já falamos. E depois de 43, o que aconteceu? Então, doutora, é verdade que a nossa CLT ela é arcaica? Temos muitos colegas aqui que militam na área e sabem que isso não é verdade. A nossa CLT ela não é arcaica, porque ela foi atualizada ao longo dos anos. Basta entrarmos no site do Planalto, né, e clicarmos lá em cima do número da lei. Vai aparecer todas as atualizações da CLT ao longo dos anos. E nós tivemos anos em que tivemos 3, 4 alterações na CLT, sempre tentando ajustar. Agora, é fato que inúmeros direitos ainda precisam ser regulamentados, e principalmente as novas formas de trabalho, que é o que vamos falar um pouquinho também aqui hoje. Mas, além dessas atualizações da CLT ao longo dos anos, nós tivemos ainda inúmeras outras leis esparsas, como, por exemplo, a lei do DSR, em 49, do descanso semanal remunerado, que está em vigência até hoje, de 1949, a primeira lei do Fundo de Garantia, em 1966, e assim por diante. Tivemos uma lei recente, em 2011, a 12.506, que regulamentou o aviso prévio proporcional, que era o que já aguardávamos desde a Constituição Federal de 88. Mas fato é que tivemos inúmeras leis esparsas, e principalmente as leis tratando das profissões regulamentadas. Hoje, todas as profissões, ou a maioria, tem uma lei regulamentando um advogado, um médico, dentista, psicultura, fisioterapia, inúmeras profissões através de leis próprias, que não estão na CLT. Muito bem. Mas, então, além da CLT, além dessas leis esparsas, nós temos a Constituição Federal, de 88, que é o que nos baliza em relação aos direitos mínimos dos trabalhadores. Mas, falando um pouquinho de Constituição,
E aqui eu quero chamar muita atenção para esse fato, porque em 2018 nós estamos completando e comemorando 30 anos de Constituição Federal, e nós temos participado de vários seminários e palestras falando dos 30 anos da Constituição. Eu quero tratar um pouquinho também das constituições ao longo dos anos e das décadas em relação aos direitos dos trabalhadores. Então, uma primeira Constituição, que foi a de 34, onde houve o reconhecimento dos sindicatos e associações profissionais, além da proteção social do trabalhador e a criação da justiça do trabalho. Então, vejam, esse tema ele já vinha sendo alvo das leis esparsas, mas também eles foram inseridos na Constituição Federal. E a primeira foi a de 34. Vejam que em 34, a Justiça do Trabalho ela era órgão do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. Depois, nós tivemos a Constituição Federal de 37, que estabeleceu diversos direitos também, como o salário mínimo, também incorporando a lei de 36, o adicional noturno, jornada diária de 8 horas, repouso semanal, proibição do trabalho de menores de 18 anos e também a liberdade de associação profissional ou sindical. O que temos de importante nisso tudo? A Constituição tratando dos direitos dos trabalhadores em seu bojo, ok? Depois, em 46, o reconhecimento da Justiça do Trabalho, aí sim, como órgão do Poder Judiciário, ok? E também o reconhecimento do direito de greve. Nós vamos ver, e já quem milita na área sabe disso, que o direito de greve, principalmente no serviço público, ele não foi regulamentado até hoje. Nós temos o quê? Uma aplicação por analogia da lei de greve do setor privado, mas vejam, o direito de greve ele foi inicialmente, então, inserido na Constituição Federal de 46. Depois, em 1967, tivemos o reconhecimento do FGTS, como eu disse aos doutores, a primeira Constituição, a primeira lei a tratar do Fundo de Garantia foi em 66, então, logo em seguida, em 67, ela foi um tema inserido na Constituição Federal, e também sem maiores modificações na atividade sindical. Tivemos a manutenção nesse tema. Em 69, sabemos da edição da emenda constitucional, uma medida, pelos membros da Junta Militar, onde não tivemos qualquer alteração nos direitos trabalhistas, ok? O que temos de importante é a nossa Constituição Federal vigente. Por quê? Primeiro, porque ela rompeu, nós sabemos essa questão da ditadura, ela veio como uma Constituição cidadã, chamada de cidadã. O deputado Ulisses Guimarães também chamou a nossa Constituição de Constituição Coragem. E, em seu bojo, nós temos direitos de todas as áreas. E não, também tivemos, então, o direito do trabalho continuando a ser reconhecido. O que temos de mais importante na Constituição Federal de 88? A dignidade da pessoa humana, a pessoa humana como um núcleo central. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana ela está ali junto com o valor social do trabalho e a livre iniciativa como parte do Estado democrático de direito. É importante frisar aqui que, bem ao lado da dignidade da pessoa humana, temos a livre iniciativa, ou seja, a atividade econômica. Então, é importante frisar que a Constituição Federal também, em outros artigos, ela fala que a própria função, a própria propriedade, ela tem que ter a sua função social. Então, ao passo que a livre iniciativa também está no centro do reconhecimento do Estado democrático de direito, faz com que essa propriedade ela tenha que ser exercida de uma forma social. O que nos leva a crer no respeito de todos os direitos dos trabalhadores, os direitos mínimos. Mas quando falamos, então, de Constituição Federal de 88, temos que falar dos direitos inespecíficos dos trabalhadores,
que estão no artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos inerentes a qualquer pessoa humana. Mas, como o trabalhador não deixa de ser pessoa humana enquanto está lá no meio ambiente de trabalho, ele leva consigo todos os direitos do artigo 5º. E quais são esses direitos? O direito de liberdade, igualdade, segurança, intimidade, privacidade, honra, imagem. Importante falar que esses direitos, principalmente os direitos de personalidade, eles também encontram desdobramentos no Código Civil de 2012, a partir dos artigos 11 a 21 do Código Civil. O direito de liberdade, de igualdade, segurança, principalmente o de intimidade e de privacidade, eles estão na relação de trabalho, estão presentes na relação de trabalho diariamente. E aqui eu vou fazer algumas perguntas para os doutores, para a gente ver como que esse tema ele é importante. O empregado, ele pode ter o seu e-mail corporativo vasculhado pelo empregador? Sim ou não? O empregado pode ter o seu e-mail pessoal invadido pelo empregador? Eu estou falando na atividade lá dentro da empresa. Pode, sim ou não? O empregado, ele pode ter o seu e-mail corporativo com senha invadido pelo empregador, vasculhado pelo empregador? E mais, esse empregado, ele pode sofrer revistas. Essas revistas, elas podem ser íntimas no corpo do empregado? E mais, outras perguntas que ainda vêm. Esse empregado, ele pode ser filmado no seu meio ambiente de trabalho? Esse empregado pode ser filmado no vestiário da empresa? Vejam, todas as perguntas não teve unanimidade. Alguns falaram sim, outros não, outros dependem. E se a gente for responder cada uma delas, de fato, nós vamos ter mais uma palestra só sobre esse tema. O que é importante dizer? É importante dizer que o empregado ele não pode ter a sua intimidade violada. E por isso que surge a necessidade e a importância dos regimentos internos empresariais tratarem desses temas. Porque nós não temos hoje na CLT nada que nos afirme que pode ou que não pode. Nós temos a Constituição Federal dizendo que não pode ser violada a intimidade e a privacidade. Então, um regimento interno empresarial ele pode, sim, tratar de como esse empregado vai ter o e-mail, como que tem que ser o acesso, se ele pode acessar ou não redes sociais durante ali o seu trabalho, a sua jornada de trabalho. Se esse empregado tem que ter a senha ou não desse e-mail corporativo e, principalmente, se a empresa deseja fazer o controle do conteúdo desses e-mails, isso tem que estar por escrito e, de preferência, autorizado pelo empregado. Não só em relação aos e-mails, mas principalmente em relação às imagens. E mais, não falamos, né? O empregado ele pode ter a sua foto divulgada numa propaganda da empresa. Ele pode ter o seu nome veiculado numa propaganda da empresa. O que é o ideal? O ideal é que esse empregado sempre autorize, que essa empresa sempre colha essa autorização, justamente para a gente não ter maiores discussões. Mas sempre lembrando que o direito, então, mínimo é o que está na Constituição Federal. Godinho diz, é um patamar mínimo civilizatório que devem ser observados na relação de trabalho. Não só os direitos específicos, mas também os inespecíficos do artigo 5º. Muito bem. E aí seguimos ainda com a Constituição Federal de 88, onde temos uma disposição que fala da liberdade no exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Esse artigo 5º, inciso 13 e 20, esses incisos, eles estão sendo muito citados com uma nova plataforma, inclusive, de aplicativos de motoristas, nós sabemos.
né, aqui no nosso... Na verdade, é um fenômeno mundial, mas aqui no nosso país, que é o quê? A liberdade no ofício de qualquer trabalho, né, de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E também temos a liberdade de associação. Quando o artigo 5º fala da liberdade de associação, está falando de qualquer associação. Mas nós levamos isso para as relações de trabalho, onde lá temos as associações de trabalhadores, independentemente do sindicato. Isso é possível, ok? Temos ainda o quê? Os direitos sociais. E os direitos sociais, eles estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Também trazemos todos eles para as relações de trabalho. Vejam, saúde. Hoje, nós sabemos que as empresas elas têm que, inclusive, dependendo da atividade, fornecer, manter ginástica laboral, a ergonomia do empregado, alimentação, transporte, que já é também um direito reconhecido por lei, lazer, segurança, previdência social e proteção à maternidade. Então, vejam, são todos os direitos que também podemos aplicar às relações de trabalho. Mas quais são, então, os direitos específicos dos trabalhadores urbanos e rurais? Eles estão previstos nos artigos 7º a 11 da Constituição Federal. Com a reforma trabalhista de 2017, nós ouvimos muito assim, olha, a CLT ela foi alterada, mas o que de fato se quer é acabar com os direitos dos trabalhadores. Isso não é possível, sob a minha interpretação e de muitos. Por que não é possível? Porque o artigo 7º, que trata dos direitos mínimos dos trabalhadores, ele está inserido no capítulo dos direitos individuais, cujo título é dos direitos e garantias fundamentais. E nós sabemos que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, ele diz que os direitos e garantias individuais fundamentais, eles não podem ser abolidos da Constituição Federal, porque se tratam de cláusulas pétreas. Então, por este motivo, o artigo 7º, ele também, sob a interpretação de muitos, ele não pode ser suprimido e muito menos alterado para, principalmente, prejudicar os trabalhadores. Mas o artigo 7º, ele trata de inúmeros direitos. Lá nós temos, o artigo 7º, ele fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ele elenca os direitos mínimos, como, por exemplo, fundo de garantia, férias, 13º, aviso prévio, direito de ação, insalubridade, periculosidade, penosidade, maternidade, previdência. São em torno de 30 incisos. Todos os direitos mínimos dos trabalhadores. Esses direitos mínimos, eles são regulamentados, eles podem ser regulamentados, mas não suprimidos. E por que eu estou frisando tanto nessa questão? Porque nós estamos num ano eleitoral e a gente está ouvindo muito dizer, agora a Constituição Federal, ela sequer alcançou os direitos, né, mínimos, então nós precisamos fazer uma nova Constituição Federal. A minha análise é justamente ao contrário. Se a nossa Constituição Federal, que já está em vigência há 30 anos, não alcançou sequer patamares mínimos de direitos de segunda e de terceira geração, como moradia, como é que nós vamos construir uma nova, editar, criar uma Assembleia Constituinte, que seja, para uma nova Constituição Federal? Então, entendo que nós precisamos alcançar esses direitos que já existem há 30 anos e que ainda não conseguimos. E aqui eu trouxe alguns exemplos do próprio artigo 7º dos trabalhadores, que dependem de regulamentação até os dias de hoje. Então, o próprio inciso 1º do artigo 7º, ele fala proteção da relação de trabalho, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Que proteção é essa hoje?
Hoje nós temos uma proteção, que é uma indenização de 40% do fundo de garantia numa despedida sem justa causa. A despedida arbitrária, ela sequer ainda foi regulamentada com clareza no nosso ordenamento jurídico trabalhista. E nós precisamos, então, definir se, de fato, essa indenização ela é satisfatória. Por quê? Porque, sendo uma lei complementar, ela pode ser alterada. Hoje, é 40% do fundo, mas daqui a algum tempo pode ser uma outra espécie de indenização, ok? Mas ainda precisa de uma regulamentação. Adicional de atividades penosas. Não temos regulamentação faz 30 anos. O que é um trabalho penoso? Nós sabemos que uma atividade insalubre é aquela em que o trabalhador tem contato com agentes nocivos. Uma atividade perigosa, inflamáveis, explosivos. Tivemos uma alteração também recente na CLT para dizer que os motoboys também exercem uma atividade de perigo. Então, vejam, a CLT também não ficou desatualizada nesse sentido. E também disse que aqueles que trabalham com vigilância patrimonial, no caso, seguranças, também têm direito a um adicional de periculosidade. Sem contar os eletricistas, que já trabalhavam com essa área, já tinham uma lei específica também. Mas, vejam, a penosidade não foi regulamentada. O que é um trabalho penoso? A doutrina fala, é um trabalho desgastante, é um trabalho em que o empregado, trabalha longas horas, mas eu posso dizer que o meu trabalho é penoso. E se nós fizermos uma enquete aqui, todo mundo vai dizer o meu trabalho é penoso, certamente. Então, precisamos dessa regulamentação, inclusive com um adicional por penosidade. E também da proteção em face da automação do artigo 7º, inciso 27. A questão da proteção em face da automação é importantíssima no cenário que estamos vivendo hoje. Agora, em outubro, eu estive num seminário lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, de 30 anos de Constituição e 1 ano de reforma trabalhista, com palestrantes do mundo todo. E o que mais se discutiu foi a indústria 4.0, que ela vem aí assombrar o direito do trabalho, por um motivo justo. Imaginem os senhores que daqui a alguns anos nós vamos ter muito trabalho informatizado, digital, com a criação de inúmeras plataformas, aplicativos. Isso vai ser desenvolvido pelos grandes países, eu dei o exemplo aqui de aplicativos, de motoristas. Mas imaginem os senhores, inúmeros aplicativos sendo construídos no mundo todo. Como serão essas contratações? Essas contratações também podem ser no mundo todo, inclusive online. Uma contratação online. Um trabalhador do Brasil pode estar trabalhando para uma empresa da China, do outro lado do mundo, e vice-versa. E como será esse trabalho? Esse trabalho ele pode ser um trabalho intermitente, onde o empregado, muitas vezes, ele tem que adaptar um aplicativo em determinado horário, ou ir lá e simplesmente teclar para dar vazão a um procedimento digital. E essa intermitência, como que ela vai ocorrer? Então, enquanto o empregado está parado, ele não está recebendo. Ele deu um clique, o próprio sistema avisa que ele está trabalhando e ele ganha somente por aquele clique. Em inúmeros países, principalmente a Espanha, que teve a reforma trabalhista em 2012, eles já estão tratando do trabalho intermitente. E a reforma trabalhista do ano passado, ela também inseriu intermitente no nosso país. Então, nós precisamos ficar muito atentos com a indústria 4.0 e a proteção em face da automação, que eu imagino que em 88 nem tínhamos, ainda a ideia dessa evolução digital, mas já podemos trazer para isso, para esse nosso cenário de hoje e futuro. Por quê? Porque também faltará capacitação. Imaginem os senhores, quem que vai ocupar esses empregos digitais? A nova geração, certamente, onde eles já nascem clicando, ali manuseando um celular, um tablet. E aqueles que estão no mercado de trabalho? Então,
esse dispositivo na Constituição Federal, ele precisa ser regulamentado. Há 30 anos não temos a regulamentação e cada vez mais precisamos dessa regulamentação. Tem um dado aqui que no mundo são 70 milhões de desempregados. E imaginem os senhores que eles também muitas vezes não estão capacitados para lidar com essa nova geração. Temos ainda uma falta de regulamentação no artigo 7º, 11, que é a cogestão dos trabalhadores na empresa, até hoje não foi regulamentada, que é a participação do trabalhador na gestão da empresa, na administração da empresa, evitando conflitos entre patrões e empregados, que não diz respeito à PLR, participação nos lucros e resultados é outra coisa, que a gente está falando de gestão mesmo. E o artigo 37, 7º, que eu citei lá atrás, que fala do direito de greve no serviço público. Não tivemos a regulamentação até hoje, 30 anos de Constituição Federal. Muito bem. E quais foram, então, as recentes alterações, passando já dessa explanação de Constituição Federal, que eu julguei muito importante trazer para os senhores. Tivemos, então, as recentes alterações no ano de 2017, 3 importantes alterações. A primeira foi a Lei da Terceirização, a 13429, de 31 de março do ano passado. A Lei da Terceirização, ela possibilita hoje, já pacificado pelo STF, a terceirização na atividade fim do tomador de serviços. O STF julgou recentemente a matéria, há 2 meses, para validar a terceirização na atividade fim. No seguinte sentido, hoje, exemplo, um banco pode terceirizar bancários. Uma universidade pode terceirizar professores. Qual que é a maior dificuldade nisso tudo? E que eu até acredito que não vai acontecer. A maior dificuldade é o tomador de serviços ter esse trabalhador terceirizado da sua atividade fim e não dar ordens a ele. Essa é a maior dificuldade. Como é que um banco não vai dar ordens para um bancário? E nós sabemos que, havendo ordens, nós estamos falando de um vínculo de emprego. Então, a empresa prestadora de serviços deve ter o seu gestor nessa relação triangular e essa ordem partir do gestor da terceirizada para esse trabalhador. Então, em algumas atividades, eu acredito que vai ser difícil constatarmos a terceirização na atividade fim. Vai ser difícil. O que temos que ter um olhar atento é, havendo irregularidades, esses trabalhadores precisarão bater às portas do judiciário. E sabemos que uma das grandes mudanças nesse cenário todo foi imputar despesas a esse empregado reclamante. Então, não podemos ter um cenário de terceirização liberada, total, em qualquer atividade, inclusive na atividade fim, e as portas do judiciário fechadas para qualquer litígio e discussão nesse sentido. Muito bem. Tivemos, então, a lei da reforma trabalhista, todos acompanharam, e sabemos que foi uma lei, um projeto de lei, proposto pelo governo Michel Temer, em 23 de dezembro de 2016. Esse projeto ele tramitou rapidamente na Câmara e Senado, e a proposta do governo foi justamente que o Senado aprovasse a lei da reforma trabalhista tal como ela estava, e depois o governo editaria uma medida provisória. Então, ela foi aprovada em 13 de julho do ano passado e publicada no dia 14, com o prazo de vacatio legis, que é o tempo que a norma aguarda para entrar em vigência, de 120 dias. Esse prazo, então, ele se esgotou em 11 de novembro. 10 de novembro, 11 de novembro, a lei da reforma trabalhista passou a ter vigência. 11 de novembro de 2017, foi num sábado. E depois, 3 dias depois,
o então governo editou a medida provisória 808, cumprindo a promessa que tinha feito com os senadores. A reforma trabalhista, ela alterou mais de 100 pontos da CLT. Com qual promessa? Com promessa de destravar a economia, de gerar novos empregos, de gerar novos contratos, principalmente contratos de trabalho, nas novas modalidades de contrato. Nós vamos ver daqui a pouco se isso de fato aconteceu. Mas, além disso, nós tivemos os principais pontos alterados da CLT, como jornada, férias, o próprio intermitente, o teletrabalho, que foram modalidades novas, e assim por diante. A medida provisória, ela veio fazer o quê? Ela veio ajustar alguns pontos obscuros da reforma trabalhista. E ajustar, veio ajustar, mas ficou bom. Eu vim aqui no início do ano, em abril, maio, e nós estávamos aqui 10 ou 15 dias para aprovação ou não final da MP, foi em abril. E eu fiz aqui um quadro de como era o texto originário e como a medida provisória alterou os principais pontos da CLT. E seria bom se a medida provisória tivesse tido vigência, se transformado numa lei. Mas fato é que ela caducou. Ou seja, ela teve o prazo de 60 dias, foi prorrogada por mais 60 dias, dia 22 de fevereiro, ela foi prorrogada por mais 60 dias, porque aí nós contamos o recesso também dos parlamentares, né? E ela venceu dia 23 de abril desse ano. Caducou. Ou seja, ela sequer foi aprovada e convertida em uma lei. Mais do que isso, ela sequer saiu da Câmara. Lá na Câmara não foi formada qualquer comissão para a votação da medida provisória. Ou seja, ela não foi para o Senado, que os senadores que queriam aí essa alteração. E por que isso aconteceu? Porque não tinha o interesse político do presidente da Câmara, aliado ao governo, em dar sequência à MP, já que o texto originário era, desde o início, defendido pelo governo. Então, não tinha interesse do governo em dar andamento à medida provisória 808, e foi o que aconteceu. Muito bem. Então, é importante falar também da MP 808, que foram 967 emendas, ou seja, sugestões de alteração. Os principais temas dessas emendas, nós sabemos, foi a contribuição sindical, os sindicatos entrando, postulando a volta da contribuição sindical obrigatória, mas tivemos também emendas em relação a outros temas, como o intermitente, a jornada 12 por 36 e assim por diante. Importante dizer o quê? Que a medida provisória, então, ela teve validade de 14 de novembro do ano passado até 23 de abril desse ano. E, depois disso, o texto originário. Qual que é a maior dificuldade, né, nesse nosso cenário? E volto a dizer, o ano que vem teremos um novo presidente no nosso país. A maior dificuldade é que tudo isso mude. Tem um candidato dizendo que vai revogar totalmente a lei da reforma trabalhista, e outro dizendo que não, que vai mantê-la na íntegra, sem qualquer alteração. Todas as alterações repentinas, elas são prejudiciais. Nós temos, tramitando lá no Congresso, e principalmente está no Senado, um projeto de um Código do Trabalho. Não sei, já há muito tempo, mas agora a gente ouve dizer que esse Código do Trabalho seria para substituir a CLT reformada. Mas vejam, senhores, seria tudo novo e de novo. Então, o que nós temos que lidar hoje? Temos que entender todas essas alterações. Por quê? Porque o tempo passa e nós, principalmente como advogados,
estudantes, militantes da área, temos que entender o direito tal como ele é agora. E é uma profunda e imensa atualização. Porque, se pegarmos um caso hoje, temos que entender a lei como era, como ficou com a reforma, como foi com a medida, e assim por diante. Se for alterado, vamos ter que nos atualizar novamente. Se não for alterada, se ela for mantida, então, aqueles que estão se atualizando já estão sabendo como a lei ficará daqui para frente, sem qualquer alteração, ok? Mas tivemos, então, diante dessas alterações, inúmeras repercussões. A primeira que eu quero citar foram, na verdade, enunciados da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Eles se reuniram em outubro do ano passado e foram publicados 125 enunciados sobre a reforma trabalhista. Basicamente, a ANAMATRA entendeu que a lei da reforma trabalhista não observou as convenções 144 e 154 da OIT. O que essas convenções elas dizem? Que numa alteração profunda de uma legislação trabalhista, é necessário chamar os atores sociais, empregados, empregadores e principalmente o governo, para um debate. Isso não aconteceu. Tá? Mas interessante que, ainda que a ANAMATRA entenda dessa forma, não temos, e vamos falar, não temos nenhuma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a inconstitucionalidade total da Lei 13.467 de 2017. Não temos nenhuma ADIM pedindo a inconstitucionalidade total desta lei. Temos, vamos ver no próximo slide, mais de 20 ADIMs ajuizadas, é verdade, mas pedindo inconstitucionalidade de artigos pontuais da reforma da CLT, ok? Com isso, tivemos também enunciados de vários tribunais regionais do trabalho interpretando a lei da reforma. Eu citei 3 aqui, o da 4ª região, Rio Grande do Sul, da 10ª, Distrito Federal, e 15ª região, de Campinas, inúmeros enunciados. Basicamente, eles entendem por algumas inconstitucionalidades de alguns artigos, mas também que os juízes eles podem interpretar a lei de acordo com a convencionalidade, né, e da livre interpretação e motivação dos juízes. E a jurisprudência do TST, como que ficou? Na verdade, ela ficou como ela era. Ela não teve qualquer alteração, 1 ano depois de reforma. E por que isso aconteceu? Porque a lei da reforma trabalhista ela criou um obstáculo para alterações dessas súmulas, dessas OJs, e principalmente para a criação de novas súmulas, através do artigo 702.1f da CLT. Esse artigo, ele cria quórums para aprovação, ele cria sessões para número de sessões, de julgamentos reiterados no mesmo sentido para essas alterações, ou seja, ele dificulta o procedimento. Então, o TST, no dia 6 de fevereiro desse ano, ele se reuniu para fazer revisão de 34 súmulas e OJs sobre a matéria trabalhista, da reforma trabalhista, mas não conseguiu, por conta dessa dificuldade do 702. O pleno do TST, então, fez uma arguição de inconstitucionalidade deste artigo e está pendente de julgamento, sabendo que a palavra final da inconstitucionalidade vai ser do Supremo Tribunal Federal. Mas, enquanto isso não for resolvido, o TST, em princípio, ele já se posicionou de que ele não vai alterar qualquer súmula, ok? Muito bem. E agora, em 2018, nós tivemos 2 normas importantes. Primeiro, foi a Portaria 349, do Ministério do Trabalho e Emprego. A 349 ela é de 24 de maio. E ela trata do trabalho intermitente, do autônomo e dos representantes dos trabalhadores na empresa.
Vejam, eu falei uma norma em sentido lato, porque ela não é uma lei, ela é uma portaria. Certamente ela vai valer para as fiscalizações nas empresas. Em relação a esse tema, ela basicamente repete os termos da medida provisória 808. Depois os senhores podem conferir. Tivemos ainda a Instrução Normativa 41 do TST, que foi do finalzinho de junho, tratando de normas do direito processual do trabalho. Nós sabemos, e foi assim com o CPC de 2015, que a norma processual, ela tem até um dispositivo no CPC que fala isso, ela deve entrar em vigência a partir da data em que ela veio ao mundo jurídico, no caso da reforma trabalhista, dia 11 de novembro. Mas a Instrução Normativa, a IN 41, ela não diz bem isso para todos os temas. Ela diz que, em alguns temas, nós temos que observar a lei antiga. Para outros temas, nós temos que observar a data do ajuizamento da ação. Para outros temas, temos que observar a data da sentença e assim por diante. A instrução normativa, ela é trabalhosa. Dei uma aula sobre isso semana passada, na pós-graduação. Nós lemos artigo por artigo. Ela não tem uma lógica. Ela trata de vários assuntos e a aplicação da nova legislação de formas diferentes. Então, por exemplo, os honorários de sucumbência, que nós sabemos que agora aquele que perde, principalmente o reclamante, que perde aquilo que ele está pleiteando, tem que pagar os honorários de sucumbência, ou seja, do advogado da parte contrária, naquilo que ele perdeu. Para esse tema, a instrução normativa fala que ele só é válido para as ações ajuizadas após 11 de novembro. Tá bom, doutora, mas os juízes eles estão observando a instrução normativa 41? Vejam, ela é de final de junho. Inúmeras decisões já de novembro a junho. E mais, ela não é vinculativa, ela não é uma lei. Certamente, se chegar ao TST, pode ser que o entendimento da IN prevaleça. Pode ser também, porque lá nós temos 27 ministros, 8 turmas com pensamentos diferentes, né? Então, o juiz ele também não está obrigado a se vincular à instrução normativa. Mas foi bom porque é um norte. Foi dificultoso por tratar de várias regras de forma diferente. E ainda não sabemos se ela vai prevalecer ou não. Tivemos, então, as ADINs, como eu comentei com os senhores, mais de 20 ajuizadas, pedindo a inconstitucionalidade de alguns artigos da lei da reforma, como pagamento de custas, honorários periciais e advocatícios, contribuição sindical e também do trabalho intermitente. Muito bem. E caminhando para o final, que é o mais importante, né? A gente sempre deixa o mais importante para o final. Quais foram, então, os impactos da lei da reforma trabalhista no nosso dia a dia, nas nossas atividades, e principalmente no ordenamento jurídico como um todo? Então, eu fiz 2 slides, um para o direito material e o último para o direito processual. No direito material, nós tivemos o aumento dos postos de trabalho da jornada parcial, prevista lá no artigo 58A da CLT. A jornada parcial hoje, ela pode acontecer até 30 horas semanais, sem realização de horas extras, ou 26 horas semanais, com a possibilidade de realização de mais 6 horas extras por semana. Nós tivemos um aumento em torno de 2 a 3 mil novos postos de trabalho por mês nesta modalidade, desde que a reforma trabalhista entrou em vigência. Tivemos ainda um grande número de novos contratos na modalidade intermitente. O intermitente está previsto no 443, parágrafo 3º da CLT. Esse intermitente, então, ele fica aguardando o chamado da empresa. Ele tem a formalidade desse contrato de trabalho, esse contrato ele é registrado em carteira de trabalho, mas ele não ganha no período de inatividade.
É diferente de uma hora de sobreaviso. Ele não ganha enquanto ele estiver aguardando o chamado. E mais, esse chamado ele pode acontecer, ele pode trabalhar, então, 3 vezes por semana ou apenas 5 horas num mês, dentro de um mês. Ele pode trabalhar um mês seguido, pode depois ficar 3, 4, 5 meses sem trabalhar. E ele também pode ter vários registros em carteira. De tudo isso, o que mais preocupa é a precarização do trabalho, no sentido dessa pessoa não conseguir atingir um patamar mínimo de salário. Em outros países, o intermitente ele existe, mas há um mínimo de horas onde ele pode alcançar esse patamar mínimo. No nosso país, seria o salário mínimo. Mas o intermitente aqui não tem esse patamar. Então, ele pode trabalhar e receber menos que o salário mínimo. A maior crítica, recebendo menos que o salário mínimo, ele vai contribuir com aquele valor, mas ele não será considerado um segurado da Previdência Social. Por quê? Porque para ser segurado precisa contribuir pelo menos com o mínimo, principalmente para depois ele poder se aposentar. E como é que ele vai se aposentar se ele não contribui com o mínimo? Não vai se aposentar nunca, essa é a verdade. A não ser que ele tenha vários contratos como intermitente, e, na soma desses salários, ele consiga atingir esse salário mínimo. Existem inúmeras outras críticas, como, por exemplo, férias. O intermitente ele já vai receber o salário e também férias proporcionais, 13º salário proporcional, fundo de garantia, tudo ali em cima do que ele trabalhou. Mas se ele já está recebendo férias proporcionais mais 1/3, depois de 1 ano de trabalho para o mesmo empregador, e trabalho este intermitente, vejam, não é um trabalho seguido, intermitente, ele vai descansar 30 dias. Mas ele já ficou parado 3 meses, como é que agora ele vai usufruir mais 30 dias? É o que diz a lei. E mais, ele não vai receber o valor das férias, porque ele já recebeu proporcional ao trabalho. Então, ele vai sair de férias e não vai receber qualquer remuneração por isso. Então, essas são as maiores críticas do intermitente, dentre inúmeras. Em algumas atividades, o intermitente pode funcionar? Pode funcionar bem. Como, por exemplo, numa atividade de buffet, onde essas empresas trabalham apenas aos finais de semana, 3, 4 horas por noite, enfim, por dia. Então, nessa modalidade pode funcionar bem. Ou em aumento de demandas. Uma vez me questionaram se esse intermitente ele poderia ser folguista. E, em princípio, algumas empresas estão adotando o intermitente para cobrir folga dos empregados em escala e assim por diante. Mas também há quem diga, isso não é possível, porque o intermitente não pode ter uma jornada fixa. Ele tem que ser chamado e tem um prazo de 3 dias antes para ser chamado e um prazo para responder se ele vai trabalhar ou não. Então, se existe esse prazo pela lei, tanto de chamado quanto de resposta, como é que ele vai ter uma jornada fixa? Então, não seria intermitente, seria uma jornada parcial ou qualquer outra modalidade. Ok? Então, essas são as reflexões que vão surgindo em torno do intermitente, sabendo que tivemos, então, um grande número de novos contratos. No intermitente, nós estamos com uma média de 3 a 4 mil postos de trabalho abertos por mês, desde também 11 de novembro do ano passado. Grande número de acordos legais na extinção do contrato de trabalho. Artigo 484-A da CLT. O acordo legal, foi falado muito sobre ele. A empresa não quer mandar embora, o empregado não quer pedir demissão. Então, eles entram num acordo. Quais são as verbas rescisórias devidas? Aviso prévio pela metade, se for indenizado. Levanta o empregado 80% do fundo que tem depositado, e não 100%, levanta só 80%, mas ele não ingressa no seguro-desemprego. E muitos empregados não sabem desse dado, que ele não vai receber o seguro-desemprego. Isso, muitas vezes, é omitido. E nós tivemos, então, nessa modalidade de rescisão, 112 mil acordos no nosso país, desde que a lei da reforma trabalhista entrou em vigência. Então, foi, de fato, um número expressivo.
A adoção do banco de horas individual, artigo 59, parágrafo 5º da CLT. O banco de horas individual agora dispensa a homologação pelo sindicato, é aquele que é firmado entre patrão e empregado, e ele deve ser compensado ou pago dentro de 6 meses. Antes só existia a possibilidade de acordo com o sindicato dentro de 1 ano. Nesse banco de horas agora, esse banco de horas individual. Não temos estatística, mas sabemos que inúmeras empresas estão adotando o banco de horas individual nessa nova modalidade, e aqui também tem um sentido lógico, que é o da crise econômica. Infelizmente, né, nós sabemos que, para se chegar em demissões em massa, em flexibilização da legislação, inicialmente, quem está sendo também impactada com isso é a empresa. Então, a empresa ela faz o banco de horas individual por conta da crise. Ora ela tem o trabalho, ora ela não tem. Então, quando ela tem, ela coloca esse empregado numa jornada extraordinária, e quando ela não tem, ela pega esse empregado e coloca ele em folgas, ok? Tivemos ainda a adoção da jornada 12/36, por um acordo individual também. A medida provisória 808, ela tinha tirado o acordo individual e tinha deixado o acordo somente com a participação do sindicato. Medida provisória caiu, voltou à redação original. Fato é que agora dispensa-se a presença do sindicato. Então, quem que está usando mais essa adoção de jornada, né, de 12/36? O pessoal da área médica, os trabalhadores na área da saúde, na 12/36, e também tem um grande número por acordo individual. E no direito processual, nós tivemos o quê de mais importante? Redução do número de reclamações trabalhistas. Todos nós sabemos, estamos acompanhando aí o noticiário todo dia. Inicialmente, tivemos uma queda de 50% nas ações. Hoje, esse número ele está em torno de 40% e vem caindo 39% de queda das reclamações trabalhistas. Aqui é um grande problema. E por que tivemos essa queda? Justamente pela imputação, que é o segundo item ali, do pagamento de despesas ao reclamante. Esses artigos eles estão sendo questionados pelas ADINs e principalmente pela ADI 5766, que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República através do Ministério Público Federal. Essa ADIN, ela diz que o reclamante, quando beneficiário da justiça gratuita, ele não tem que pagar despesas no processo. Isso seria o mais coerente, de acordo com o próprio artigo 5º da Constituição Federal, para que não viole o direito desse empregado de buscar o judiciário. E aqui, em todas as minhas palestras, cursos, eu digo, eu não advogo em palestras e cursos a favor de nenhuma das classes. E eu trago uma razão, a não ser pela classe dos advogados, né, que somos. E aqui tem uma razão lógica. Se não temos reclamação trabalhista, não temos defesa para fazer. Não temos contestações. Então, inicialmente, que era comemorado, né, principalmente pela classe patronal, os escritórios, de que, de fato, tinha que se reformar. E esses escritórios agora de empresas, desse jurídico em massa trabalhista? Não vamos ter, então, tantas contestações, audiências, e vejam, é um impacto que surge não só na nossa classe, mas todos os nossos prestadores de serviço também, motoristas, né, o pessoal de arquivo, imaginem, né, quem tem aqui salas na remuneração do advogado. Isso a gente vai falar um pouquinho. Então, vejam os senhores, né? É um impacto geral para todos. E não, então, acredito que essa ADI ela vai ser julgada procedente. Acredito que o beneficiário da justiça gratuita não vai pagar custas e nem
as demais despesas no processo. E quais são as demais despesas no processo? Então, honorários de sucumbência, honorários do advogado da parte contrária. A área civil já lida com isso com muita facilidade. Nós, da área trabalhista, estamos aprendendo a lidar com isso agora. Está lá no artigo 791-A da CLT. Diz que ainda que o reclamante empregado seja beneficiário da justiça gratuita, ou seja, ainda que ele ganhe até 40% do teto da Previdência como salário, ele tem que pagar esses honorários de sucumbência. Imaginem os senhores uma improcedência total. Imaginem os senhores aqueles juízes que estão aplicando honorários, inclusive quando o pedido é julgado parcialmente procedente. Então, o reclamante pediu R$100 mil de horas extras, porque agora a petição inicial tem que ser liquidada. Vamos falar também. Ele ganhou 80. Então, ele paga honorários para o advogado da parte contrária em cima de 20 mil que ele perdeu. E essas interpretações elas vão surgindo sem qualquer pacificação. Eu vejo também muito acontecendo em sentido contrário. O juiz só aplicando os honorários de sucumbência se o pedido foi julgado totalmente improcedente. E o parcialmente procedente, o juiz ele não aplica essa condenação. Temos ainda os honorários do perito, lá no 790B, que também fala. Se a parte for beneficiária da justiça gratuita, mas for sucumbente no objeto, ou seja, perder o objeto da perícia, então ela paga os honorários do perito. É lógico que é importante falarmos também que quando tratamos de beneficiário da justiça gratuita, também podemos estar falando das micro e pequenas empresas, porque elas também podem pedir o benefício da justiça gratuita. Então, para quem advoga a favor das empresas, também pode pensar nesse sentido, já que mais de 98% das empresas no nosso país são micro e pequenas empresas. Então, também podem pensar, bom, então eu ganho um benefício da justiça gratuita e tenho que pagar todas essas despesas no processo. Necessidade de liquidação da petição inicial, 840B da CLT. Aqui também não há nada pacificado. Há uma norma que diz que temos que liquidar. Como? Essa é a pergunta. Esse valor ele tem que ser estimado? Esse valor ele tem que ser através de cálculos de liquidação? Liquidação com base em documentos? Reclamante não tem documento. Então, eu já vi muitos advogados me perguntando isso. Doutor, então eu vou entrar com uma ação de exibição de provas documentais para a empresa apresentar os documentos, porque eu não tenho recibo de pagamento, nada. A empresa vai apresentar e depois eu faço o cálculo e entro com a reclamação trabalhista. Dificultou, né? Eu não iria por esse caminho. Mas sei que tem muita gente pensando e fazendo isso. Agora, imaginem os senhores, eu liquido uma petição inicial por estimativa. Aí, o juiz vem com a sentença e fala que, se eu pedir X horas extras a R$100 mil, eu só vou poder ganhar o teto daquilo que eu indiquei como valor, R$100 mil. Ainda que na liquidação essas horas cheguem a 180 mil, o juiz está limitando, falando, não, como você apresentou 100 mil na petição inicial, você vai ganhar só 100 mil. Estou vendo inúmeras sentenças nesse sentido. Outros juízes de outros tribunais estão exigindo a planilha de cálculos na liquidação. Temos também uma orientação já da Justiça do Trabalho, dizendo que o juiz deve sentenciar, deve proferir uma sentença líquida, já que a petição inicial é líquida, então que a sentença também tem que ser líquida, e que, se tiver qualquer discussão em relação aos valores, essa discussão tem que vir no recurso. E aí o tribunal vai poder também falar não só da matéria, né, da questão do direito material, mas também do cálculo e do valor em si.
Vejam, são orientações, nada disso está na lei. Importante falar que com essa reforma toda, né, com essas alterações todas, nós tivemos também um aumento de quase 27% de recursos para os TRTs. Diminuiu o número de ações, mas aumentou o número de recursos, justamente porque cada juiz está julgando de uma forma, as partes estão insatisfeitas, há uma insegurança jurídica e o tribunal ele vai ter que pacificar a questão, mas principalmente sabemos a terceira instância, que é o TST. Então, essa questão de despesas, nós temos muito ainda que avançar no tema e, principalmente, que unificar o procedimento. A única coisa que eu vejo de favorável de uma sentença ser líquida e dessa discussão poder ser feita em um recurso ordinário, em relação ao cálculo, é que nós vamos eliminar a fase de execução. Então, vamos ter mais celeridade. Por quê? Chegou no TST, última palavra em matéria trabalhista, não tem mais nada o que reformar, não tem mais nada o que se discutir em relação aos cálculos, encerra-se o processo. 48 horas para pagar ou garantir a execução. Ah, mas isso vai ser ruim para as empresas. Não vejo também dessa forma. Por quê? Porque existem os juros. A correção monetária, quanto mais um processo demora para ser finalizado, a empresa também está tendo custos com isso. Então, nesse sentido, penso que podemos ter um avanço positivo. E, por fim, a imputação de multa à testemunha que mentir em juízo, artigo 793-D da CLT. Aqui, inúmeras discussões também surgem e eu já tenho visto inúmeras sentenças, inúmeros juízes aplicando a multa a essa testemunha. Qual que é a maior crítica disso tudo? Como é que um juiz do trabalho ele tem a competência material de, ali, verificar que a testemunha está mentindo, já instruir um procedimento, já imputá-la de um crime de falso testemunho, um juiz do trabalho. Então, e não de competência penal, né? Então, ele já vai dizer que a testemunha mentiu, mentir em juízo é crime, e vai aplicar uma multa. Aí, esses dias também estava lecionando, uma pessoa me perguntou: professora, vamos dizer que essa testemunha, então, teve essa multa aplicada. Ela tem que chamar um advogado para defendê-la no processo trabalhista? Por quê? A multa é dela, a multa não é da parte, não é do reclamante nem da reclamada, é dela. Então, ela tem que contratar um advogado para defendê-la no processo trabalhista? Eu disse, não sei. Aí essa pessoa continuou. Então eu vou fazer uma outra pergunta, professora. Vamos supor que ela não contrate advogado, mas ela queira recorrer. Ela pode fazer isso através de um jus postulandi, mas o jus postulandi não é do reclamante? Ela pode fazer por conta própria esse recurso? E mais, ela tem que, de fato, recorrer no processo? E se transitar em julgado essa decisão, como é que depois ela vai discutir que mentiu ou que não mentiu? E, principalmente, em relação ao valor que foi aplicado, que o artigo 793-D remete ao 793-C, que fala de até 10% do valor da causa de multa. Então, imaginem, né, os senhores, uma ação de R$200 mil, 10%, 20 mil, e assim por diante, de multa, né? Então, é muito alta. E qual que é a oportunidade que essa pessoa terá de se defender? E todas essas perguntas ficaram, sob minha parte, sem resposta, porque eu digo que eu estou num constante aprendizado e disse que ia pesquisar melhor a respeito do assunto. Mas estou aberta aqui, caso alguém já tenha essa resposta para me dar também, para poder aprender um pouquinho mais com os doutores, tá bom? Bem, de minha parte era isso. Eu sei que o tema ele é muito interessante. Nós poderíamos ficar aqui falando muito mais sobre
sobre ele. Eu finalizo com uma frase de que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Então, em meio a tantas alterações, nós temos que saber para onde vamos, ou seja, vamos construir cada vez mais um estudo do direito do trabalho focado nas normas constitucionais, nas convenções internacionais da OIT e sempre contribuindo da melhor forma possível, independentemente da classe. Acho que já passamos, né, da fase de ideologias, de discussões, de quem que vai ganhar, qual que em relação a esse duelo, relação capital-trabalho, os conflitos que nunca terminam. Mas, em relação ao direito do trabalho, precisamos, sim, unificar esforços para a construção, cada dia, mais de um direito do trabalho melhor. Obrigada pela atenção de todos. Muito bem, doutora Ariane. A OAB agradece a sua magnífica palestra. A senhora, em tão pouco tempo, abordou todos os assuntos, não deixou nenhuma lacuna, e em tão pouco tempo assim, de fato, é admirável. Antes de abrir para os debates, eu vou proceder à entrega do certificado, que diz o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, certifica que a doutora Ariane Joyce dos Santos proferiu palestra sobre o tema Os Impactos da Lei da Reforma Trabalhista, que atirou a CLT após um ano de sua aplicação, realizado nesta data no Salão Nobre desta entidade. São Paulo, 25 de outubro de 2018. Assinado Dr. Marcos da Costa, presidente, e Dr. Humberto Luiz Borges Dusto, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Eu pediria aos dois ilustres componentes da mesa, Dr. Clóvis e a doutora Daiane, que eu vou conceder a honra para os senhores. Em vez de ficar comigo, os senhores vão ter a honra de entregar. Pronto.